Bom, e hoje eu vou falar um pouco sobre teoria da cor. Vou mostrar como fazer um círculo cromático e como combinar as cores, né, para conseguir o efeito de cores mais vibrantes e mais vívidas. Como misturar as cores, né? Bom, primeiro, uma coisa que a gente aprende desde cedo, né, relacionado com desenho, com pintura, de teoria da cor, né, é quanto às cores primárias. Aquela velha questão de que as cores primárias, né, são o vermelho, o amarelo e o azul, e que a partir da mistura delas, dessas três cores, você consegue todas as cores, uma grande variedade de cores, né, na verdade. E todas as principais cores com elas, né? Aí vai lá você fazer e a coisa às vezes não dá muito certo. Eu vou demonstrar aqui um pouco sobre isso. Então vamos lá. Aqui eu selecionei três cores, né, para fazer uma demonstração inicial. Tem aqui um vermelho, um amarelo e um azul, né? Três cores bem nitidamente essas cores, né? Um azul bem clarinho, bem azulzão, um vermelho bem vermelho. E vamos ver se a gente fizer o círculo cromático com essas três, o que que acontece. Beleza? Então aqui é o vermelho permanente médio da Rembrandt, o amarelo cádmio e azul cerúleo. Primeiro vou marcar cada uma das cores aqui. Vamos lá. Bom, então para construir, né, um círculo cromático, inicialmente você pega as suas três cores primárias, que é o vermelho, amarelo e azul, e vai separar nesse círculo, né, em três partes iguais, né, três trechos iguais aqui, que eu botei os traços maiores, onde estarão essas cores primárias, certo? E nos pontos intermediários entre eles, no caso aqui e aqui e aqui, teremos as cores intermediárias, né? Então aqui vai ter um laranja bem intermediário, que são as cores secundárias, né? Aqui o verde, que é da mistura do azul com o amarelo, e aqui o violeta, da mistura com o azul com o vermelho, correto? Assim a, a como, como está posto, né, na teoria das cores sobre a mistura de cores, né? Então, amarelo com vermelho tem o laranja, azul com vermelho tem o violeta e azul com amarelo temos o verde. E tendo as três primárias, misturando elas, teremos essas cores intermediárias, correto? É assim que funciona. Eu selecionei essas três aqui especificamente para mostrar que é assim, mas tem alguns poréns aí no caminho que precisam ser considerados na hora de você escolher quais serão as suas primárias. Porque isso vai influenciar muito no resultado, né? As cores primárias que você vai querer utilizar. Então não é qualquer vermelho, qualquer azul, qualquer amarelo, e eu vou mostrar aqui. Depende um pouco do tipo de laranja, do tipo de verde, do tipo de violeta que você vai querer ter na sua paleta de cores, certo? Então vou fazer essa demonstração aqui primeiro e partindo para a próxima. E vamos avançar em mais outros tópicos aí de teoria das cores.
Então, primeiro ponto sobre a teoria das cores, as cores secundárias. Eu vou falar aqui das cores secundárias, né? Que são da mistura das cores primárias. Vamos lá. Então, aqui é o resultado, né, do círculo cromático. Ainda estou esperando secar esse roxo aqui, né? Mas como a gente pode ver, como dá para ser visualizado aqui, é um círculo cromático, ok, esse é o conceito. Entretanto, a gente vê que o nosso violeta aqui, a cor intermediária do azul com o vermelho, ficou um roxo meio cinza, né? Meio acinzentado. Quando secar, a gente vai rever melhor. Vai dar para ver melhor, né? Ele já como fica de fato no papel. Bom, o laranja e o verde já foram mais interessantes, foram resultados legais. Mas, por exemplo, esse verde é bonito, mas dá para se conseguir verdes mais vibrantes do que esse, né? Com um verde meio grama, assim e tal. Mas, a depender do seu azul e do seu amarelo, existem resultados com um verde mais intenso, né, do que esse. Mas eu vou explicar um pouquinho o que é que está acontecendo aqui e como é que você pode usar isso para decidir qual vermelho, qual azul e qual amarelo você quer escolher, né? Enquanto principiante, eu imagino, iniciante em aquarela, né? Eu imagino que os estojos normais de aquarela que vem com 12 cores das tintas escolares já tem uma gama boa de cores e eles são bons para começar a iniciar a aquarelar, né? Mas quando você quiser começar a comprar tintas de nível estudantil, que nesse caso eu tenho essas aqui da Cotman, né, da Winsor & Newton, a linha Cotman. Essa é uma linha estudantil, né? Não é escolar. Escolar são aquelas mais simplesinhas que se encontra em papelarias em geral, assim. E essa aqui já é para estudante, né? Nível estudante. Então, quando você quiser começar a comprar tintas de estudante ou profissional, aqui eu tenho a Rembrandt, nível profissional, que são mais caras. Então é importante você conhecer que cores você vai querer selecionar. E isso que eu vou explicar vai dar um norte sobre qual vermelho, qual amarelo, qual azul você vai querer selecionar na sua paleta inicial, né? Porque você já vai prever esse tipo de resultado aqui que eu estou mostrando das cores intermediárias. Beleza? Um conceito importante para essa escolha e que determina justamente o resultado dessas misturas, o quão intenso ou quão vibrante são as cores secundárias que você mistura aqui, que é o violeta, o verde e o laranja, no que diz respeito ao calor da cor, né, digamos assim, que é se a cor é quente ou fria, certo? Então, no círculo cromático como um todo, né, nós temos que as cores quentes, principalmente, se caracterizam pelo vermelho e amarelo. Pensando em cores primárias, você tem o amarelo,
o amarelo, o vermelho e o azul, né? Então, amarelo e vermelho seriam as cores quentes e o azul é a cor fria, em termos de cores primárias, certo? Partindo disso, nós temos então que esse ramo do círculo aqui, que vai entre o vermelho e o amarelo, ou seja, passando pelo laranja e os intermediários do laranja para o vermelho e para o amarelo, né? São cores quentes. E as cores próximas ao azul são as cores mais frias. Então, o azul indo para o verde e para o violeta são cores mais frias do que esse espectro aqui ao redor do laranja, no círculo cromático como um todo, beleza? Só que você pode... só que o conceito de uma cor quente ou fria, ela não é absoluto. Tipo, uma cor, ela não é fria por si, ou quente, né? Por si, por ser fria ou por ser quente. É um conceito relativo, ela depende do que você está comparando. Como eu falei aqui agora, eu estava comparando em relação ao círculo cromático como um todo. Então, meu padrão de comparação estavam sendo as cores primárias e as secundárias, né? Quando eu falei essas duas vezes. Então, existe um parâmetro de comparação para você dizer se é frio ou se é quente. Que aí, se eu comparo o azul com o amarelo, eu vou dizer que o azul é frio e que o amarelo é quente. Agora, se eu tenho dois amarelos, existe um que é mais quente ou mais frio que o outro? Né? Essa que é a questão. E o vermelho e o azul, mesma coisa, né? Se eu tenho dois azuis, eu tenho... Como é que eu digo se um é mais frio ou mais quente que o outro? Porque existe, né? Existe essa comparação, e é por isso que depende do referencial. Então vamos lá. Um amarelo que esteja caminhando para o verde, né? Ou seja, ele está indo para o azul, ele está indo para uma cor mais fria, ele seria um amarelo mais frio do que um amarelo que está indo mais para o espectro do laranja. E o mesmo para as outras cores, né? Então, se eu tenho dois amarelos, eu posso dizer se um é mais frio ou mais quente que o outro, ou equivalente, né? Às vezes tem um mais intermediário ou eles são bem próximos e não dá para caracterizar muito, diferenciar tanto, mas enfim. Geralmente você vai ter esse padrão comparativo. A mesma coisa para o azul, a mesma coisa para o vermelho, beleza? Então é isso que define o que é um vermelho quente, um vermelho frio, um amarelo quente, um amarelo frio e um azul quente e um azul frio. E a mesma coisa também vale para as cores intermediárias, né? Os verdes, os azuis e os laranjas. Ok? Nesse caso aqui desse exemplo, o que acontece? O principal aqui que eu particularmente não gostei de resultados em termos de círculo cromático, em termos de mistura das cores primárias, né? Para obter as intermediárias, as secundárias, né? Secundárias é laranja, verde e violeta. O que eu não achei legal foi principalmente o violeta, né? O laranja e o verde é até passável, mas esse violeta eu realmente prefiro um violeta mais violeta, né? Mais vibrante, que esse aqui tá muito cinza. O que acontece para ter esse tipo de resultado é que eu vou dar a resposta, mas isso que eu fiz é o que precisa ser feito, principalmente se você tem cores estudantis, é bom testar essas coisas, né? Se você está começando a corelar e tem aquele estojinho, é bom fazer isso para entender essas relações das cores. Mas basicamente, esse azul é um azul frio e esse vermelho é um vermelho quente. Então, o que está acontecendo aqui? Como esse azul ele é frio, ele está indo mais para o verde, está indo se aproximando mais para o amarelo, e o vermelho também está indo mais para o laranja, ou seja, ele está se afastando desse aqui seria o violeta intermediário deles, né? Está se afastando daqui para cá no círculo. É como se tanto esse azul quanto esse vermelho aqui tivesse também um pouquinho de amarelo das cores primárias reais mesmo, né? É como se eles tivessem um pouquinho de amarelo. Né? Estou tentando só ilustrar o conceito geral, né? Então,
A mistura deles dois vai dar um violeta indo para o marrom, já misturando a terceira cor. Porque o que acontece? Quando você mistura as três cores primárias, você vai para os marrons e cinzas, né? A depender da proporção entre elas, você vai atingir essas cores mais neutralizadas, né? Mais neutras do espectro total de cores. Porque você tem as três cores, né? É aquela coisa. As três primárias podem formar todas as cores, sendo que a mistura entre elas você consegue o preto, né? Aquela teoria mais crua, mais básica, né? Coloca dessa forma, como se a mistura das três você vai ter a cor mais escura, a cor preta. A mistura dos três pigmentos é o preto. Então os cinzas e os marrons, que são cores mais neutras, elas são da mistura das três cores, e aí dependendo da proporção de cada uma das três primárias, você tem mais para um marrom, mais para um cinza. Então o que está acontecendo aqui é basicamente isso. Esse azul e esse vermelho, eles não são tão primários, então a mistura deles você não consegue exatamente o violeta vibrante, um violeta mais intenso, ok? Então por isso que tem isso aqui. E o mesmo pode ser dito também para esse laranja não, mas para esse verde um pouco, parcialmente. Então dá para ter um verde mais vibrante, mas esse verde já é também satisfatório para muitos efeitos verdes que serão necessários numa pintura. Então, partindo disso que eu falei, para você descobrir se uma cor é mais uma forma de você descobrir, né, por experimentação, se uma cor é mais fria ou mais quente, é justamente fazendo mistura. Se você tem dois azuis, dois amarelos, dois vermelhos, por exemplo, você faz a combinação entre eles e você vê quais são as cores mais vibrantes que serão obtidas naquelas misturas, né? Para encontrar. É claro que com o tempo você vai já começar a entender que o azul cerúleo, por exemplo, ele é mais frio que o ultramar, por exemplo, que representa um azul mais quente. Ok? Então, dito isso, ao misturar um azul, o ultramarinho, com esse vermelho, eu vou ter um violeta melhor do que esse aqui, que ficou muito cinza. Partindo dessa ideia que eu falei, correto? A mesma coisa, mais interessante ainda, seria se eu misturar um azul mais quente, né? Indo mais para o violeta, que é que eu consegui, como eu falei, com esse azul aqui seria interessante, com um vermelho que também é vindo mais para cá. Então, muitas vezes a cor primária mesmo, né? Assim, no padrão de cores de impressão, né? Ou até na própria tinta guache, muitas vezes o magenta é considerado uma cor primária, de vermelho primário, né? Que ele não é vermelho em si, ele é um vermelho meio indo para um rosa, assim, algo meio mais roseado. E isso é o que define isso. Na verdade, essa cor do magenta ele é como se fosse um vermelho mais frio. Ele está indo mais para o violeta. Então, uma cor boa para você não comprar um violeta já vibrante, você pode comprar uma cor mais roseada, como por exemplo esse rosa permanente aqui. O rosa permanente ele é uma cor mais fria, então cores mais rosas são vermelhos, né? Que estão indo para esse espectro mais violeta. São vermelhos frios. Então misturar aqui esses dois é o que teria a melhor potência das cores que eu tenho aqui para demonstrar, né? São as cores que eu teria um violeta mais forte, mais vibrante. Correto? O mesmo pode ser dito entre as outras, né? Então, por exemplo, se esse azul eu falei que ele é bom para fazer violetas, então esse azul é muito bom para fazer verdes. Por isso que esse verde não foi tão não interessante assim, né? Foi razoável. E o amarelo, embora eu tenha usado um amarelo mais quente,
ele foi legal para resultar num verde bacana, porque esse azul serve também bem para verdes, correto? Então, deixa eu botar esse aqui. E um amarelo para ter verdes ainda mais vibrantes seria, por exemplo, um amarelo mais frio, que seria o amarelo limão. Ele é um ótimo amarelo para misturar verdes. Deixa eu botar aqui. Pronto. Bom, é claro que tem esse conceito do mais frio e mais quente, dos amarelos, dos vermelhos e azuis, mas existem alguns que são mais neutros, né? Que são aqueles primários verdadeiros, né? Que consegue mesclar bacana, razoavelmente legal, entre todas as cores. Mas eu particularmente entendo, via de regra, que a cor mais crítica nesse processo de mistura das cores secundárias é o violeta. Então eu diria que esse é um bom ponto de atenção. Mas de fazer um outro círculo cromático também com 3 cores aqui, tentando aplicar um pouco dessas coisas que eu falei. Vamos lá. Vamos lá, então. Dito isso, eu vou fazer esse círculo aplicando esses conceitos que eu expliquei, né? Então, eu vou utilizar, na verdade, não 3, mas 4 cores. É até possível utilizar somente 3, mas o azul eu gosto de diversificar para conseguir ter um verde e um violeta bem interessantes, certo? Então, como vermelho primário, digamos assim, vou usar o rosa permanente, como amarelo cádmio, o amarelo cádmio, que é o mesmo que eu usei aqui, e para o azul, ao invés de usar um único azul primário, eu vou usar 2 azuis. Ok? O azul ultramar e o azul cerúleo. Se você quiser usar 3 cores, realmente, na verdade, é possível até descartar o azul cerúleo, a não ser que você queira um azul clarinho. Aí depende um pouco dos seus objetivos de pintura, né? Para você ter um céu mais clarinho, usar aquele azul suave. É bom ter o azul cerúleo também na paleta, porque o azul ultramar é uma cor mais... um azul mais escuro, né? Mas ele também é suficiente para misturar um verde legal com o não tão legal, mas razoável, né? Com o amarelo cádmio. Ou uma outra opção seria usar o amarelo limão no lugar desse aqui. Também. Mas vamos lá. Tudo depende de experimentação para entender. Eu vou usar isso assim. Bom,
Aqui, nesse círculo cromático que eu só quis demonstrar, né, essa separação da cor quente e fria no caso dos azuis, como que isso melhora o resultado, né, da cor intermediária. Considerando tudo isso que eu falei, né, sobre cores quentes e frias, amarelos, vermelhos e azuis, né, nesse círculo que eu fiz, considerei um violeta mais vibrante, mas eu desfavoreci um pouco o laranja. O laranja, né, resumidamente sim, é uma cor que ele é uma cor mais... É como se ele fosse um amarronzado não tão neutro, né? Ele é uma cor que já é meio neutralizada, digamos assim, né? Eu particularmente enxergo o laranja... Oh. Ai, que saco. Bom, esse círculo que eu fiz, eu considerei basicamente fazer essa separação dos azuis para mostrar aqui o resultado misturando um azul quente com um vermelho frio, né? Utilizando ele como se fosse o primário, que a gente consegue esse violeta. O verde também é bacana porque eu tenho um azul bom para fazer verdes, né? Dei um verde legal. Agora, nessas cores que eu escolhi aqui, eu desfavoreci um pouco o laranja. E o laranja que é de fato uma cor que eu não priorizo tanto aqui no círculo. Então, mas ele está harmônico, né? Ele ficou legal. Mas se você comparar com outros laranjas, com um laranja misturado a partir de um vermelho quente com um amarelo quente, vai ser um laranja até melhor que esse. Só que eu particularmente priorizo o violeta, porque o violeta realmente fica uma cor muito, muito cinza, né? Se eu não misturar o vermelho e o azul correto. Ok? Então, por que eu estou falando isso do laranja aqui? Porque aqui eu estou misturando o laranja com um vermelho que é mais frio, né? Ou seja, ele está se afastando do vermelho, e com um amarelo quente. Então, ele ajudou a puxar um pouco o laranja, mas ainda assim não é o laranja mais vibrante possível de se obter. Mas funciona aqui nessa roda cromática. Certo? Isso aqui foi para ilustrar como que esse conceito de quente e frio interfere na vibrância da cor, né? Aqui comparando esses dois violetas aqui, né? No qual eu tive o oposto do potencial deles, né? De produzir um violeta, porque aqui eu usei um vermelho bem quente, um vermelho quente, né? E um azul frio. Então os dois afastados, eu produzi um cinza. E esse aqui eu utilizei um vermelho frio, ou seja, o vermelho indo para o violeta, e o azul também, o azul no caso é quente, né, que é indo para esse lado da roda. Então com esses dois eu produzi um violeta muito vibrante, né, muito mais vibrante que o outro. E é a melhor mistura para fazer violetas vibrantes, se é isso que você quer na sua paleta. É particularmente o que eu quero, então eu gosto de misturar assim. Dito isso, eu vou fazer mais 2 círculos cromáticos aqui, considerando apenas cores quentes e apenas cores frias, para a gente ver a diferença. Bom, então vamos lá. Aqui eu vou fazer um círculo cromático só com cores quentes. No caso, vamos lá, peguei aqui o vermelho quente, o mesmo que eu usei aqui, o amarelo também, o mesmo que eu usei aqui. E aqui vou mudar o azul em relação a esse aqui, vou usar o ultramar, que foi esse, certo? Vamos ver que tipo de violeta vai sair aqui e que tipo de verde vai sair aqui. O laranja a gente já sabe que vai ser o mesmo desse.
Apenas cores quentes significa o vermelho, né, e o amarelo, indo ambos como se fosse mais para o laranja. O vermelho, se comparado com outros vermelhos, ele está mais no espectro para cá, e a mesma coisa o amarelo. E o azul é um azul quente, que significa que ele está indo mais em direção ao vermelho, mais ao violeta, né, do que ao verde, certo? Porque o azul mais frio estaria por aqui, né, no primário mesmo. E na roda cromática fria, temos aqui o rosa permanente, amarelo limão e o azul cerúleo. Também aqui são as cores que eu ainda não misturei nenhum dos outros dois, né? São todas cores que serão misturadas para a gente ver como funciona um círculo frio e um círculo quente, certo? Aqui então é o resultado final, né, do círculo cromático. Utilizando apenas as cores quentes aqui e utilizando apenas cores frias aqui, nesse círculo aqui de baixo. O que acontece aqui, né? Lembrando que todos eles são harmônicos, né? Mesmo que uma cor tenha um resultado mais acinzentado ou mais amarronzado, a combinação entre elas vai funcionar legal, porque são apenas 3 cores e dá para combinar de forma harmônica, né? Bom, observando esse aqui, que são apenas com as cores quentes, nós temos aqui esse laranja que foi muito mais vibrante, né, do que esses outros dois desses círculos aqui de baixo, né? Você vê que os dois estão a cor mais, um pouco menos vibrante assim, né? Um pouco mais neutralizada. Enquanto que aqui teve uma cor um laranja bem mais vívido. Justamente, né, que são as duas quentes. Aqui também são as duas, amarelo e vermelho quente. Só que aqui eu botei com muita água, eu acho, aí ele ficou meio diluído demais, né? Aqui ele está um pouco mais concentrado, a gente consegue observar melhor o resultado desse laranja aqui, da mistura dessas duas. Então, o violeta, a gente tem um violeta que também está um pouco levemente acinzentado. Se a gente comparar, né, esses dois aqui, a gente vê a diferença. Esse aqui é um roxo, assim, um violeta muito mais nítido, né? Esse aqui já é mais escuro, também levemente acinzentado, né? Enquanto que esse não. Porque aqui, embora tenha um azul quente, que é bom para misturar os violetas, o vermelho é quente também. E lembrando, o vermelho bom para misturar violetas vibrantes é o vermelho mais frio, né? Que são os vermelhos mais
mais roseados, assim, né? Que são rosas, as cores mais rosas. Ok? E aqui também o verde, a mesma coisa, porque nós temos um verde aqui misturado de um azul quente com um amarelo também quente. Então esse aqui é o esse verde aqui eu também acabei botando ficou um pouco concentrado o pigmento, mas se a gente comparar com os outros resultados, a gente vê que ele é um verde mais musgo. Não é um verde bem verdinho, né? Intenso. Ele tá lembra um pouco um verde musgo. Bem levemente assim. Também não é um dos verdes mais vibrantes, né? Então, esse círculo cromático favorece muito mais o laranja. E são cores mais fortes, assim, né? Mais pesadas. E no círculo cromático frio, o que acontece aqui, a cor mais favorecida das secundárias seria o verde, né? Porque a gente tem o verde. Digamos que é como se a cor mais fria estivesse entre o azul e o verde, certo? E a cor mais quente fosse a oposta a essa, que estivesse entre o laranja e o vermelho. Mais próxima do laranja, talvez, aqui mais próxima do azul. Se tentar pensar em termos de auge de temperatura das cores, eu gosto de pensar dessa forma, né? Que a cor mais fria estaria entre o azul e o verde, e a cor mais quente entre o vermelho e o laranja. Mais próxima do azul na fria e mais próxima do laranja no caso da quente. Para poder, quando for fazer essas relações, né, de cores quentes e frias. Então, o verde ele é favorecido quando você mistura um amarelo frio e um azul frio também, certo? Mas, de qualquer forma, as outras duas também estão legais, principalmente o violeta. Tá um violeta bacana também. E o laranja, que foi o menos favorecido aqui nesse caso, certo? Então, pra gente ver como é que funciona, né? No círculo cromático quente, a gente tem um laranja mais vívido, né? Um laranja mais forte, mais intenso. E no círculo cromático frio, a gente tem um verde mais intenso, um verde mais vivo, né? Então, como eu falei no começo, né, desse vídeo todo, se você quiser investir em cores, em tintas de nível estudantil ou profissional de aquarela, nas bisnagas, né? É interessante considerar isso para escolher quais cores você vai comprar. Você não precisa comprar 12 cores, né? De laranjas, verdes, violetas, amarelos, azuis, de tudo quanto é padrão. Você pode comprar apenas 3 e dessas 3 conseguir todas as cores, né? E isso aqui é o que você precisa saber para você decidir quais cores você deve comprar. E considerando essa questão das misturas das cores quentes e frias e o tipo de pintura que você quer. O que você gosta de. Qual o estilo visual que lhe agrada mais, né? Uma cor, uma roda cromática mais nesse padrão aqui quente ou nesse padrão mais frio. Com base nisso você vai escolher e dá até para adaptar um pouco, né? Você não precisa necessariamente seguir essas aqui. Por exemplo, se você quiser seguir um padrão mais frio, mas quiser um laranja um pouco mais interessante, um pouco mais vívido do que esse laranja aqui que ficou meio, né? Meio acinzentado, digamos assim, né? Meio marronzado. Você poderia trocar o amarelo, usar então o vermelho frio e o azul frio e um amarelo quente, porque o amarelo quente misturando com esse aqui vai obter esse outro laranja, né? Vai favorecer um pouco o laranja e o verde também vai mudar, né? O verde seria mais esse aqui, como tem aqui também, mantendo esse aqui. Então com 3 cores, melhorando um pouco o laranja. Ou ao contrário, se você quiser manter algum padrão mais quente e quiser melhorar esse violeta, você pode mudar o vermelho para um vermelho frio também.
certo? Enfim, aí você precisa julgar o que é mais interessante para você. Tá, mas o que eu recomendo, né? Se você tem dinheiro para comprar 6 cores, 6 bisnagas ou pastilhas de cores aquarela nível estudantil, individuais, né? Para não comprar um estojo inteiro de 12 e quiser comprar avulsa, eu diria para comprar uma cor quente e uma fria de cada um desses três, né? Um amarelo quente, um amarelo frio, um azul quente, um azul frio, um vermelho quente e um vermelho frio. Esse é o ideal. Caso tenha orçamento para 3 cores, eu sugeria seguir um desses dois aqui e adaptar algumas cores, né? O que eu particularmente... O que eu acho mais interessante é eu combinar apenas 3 cores, né? O que eu recomendaria? Vamos lá. O que eu recomendaria, então? Para o meu gosto, eu acharia interessante, por exemplo, partir da roda fria e trocar o amarelo. Usar um amarelo quente. Poderia ser a própria fria inteira. Ou trocando o amarelo, né, para um amarelo quente. Ou trocando o azul, certo? Para botar o azul ultramar. Então, por exemplo, o vermelho o vermelho e o amarelo frios, né? Como tem na roda cromática fria, mas ao invés do azul frio, usar um azul quente para favorecer o violeta e teria um verde também razoável, um verde bacana de trabalhar. Eu acho que essa seria a minha opção para escolha de 3 cores. Caso você goste da ideia de ter um vermelho bem forte, um vermelho nítido, e aí não esteja muito favorável a comprar o rosa, tem que ver exatamente até que ponto você vai realmente precisar de um vermelho tão vibrante assim. Porque às vezes você usando o rosa permanente misturando com um pouquinho de amarelo, você consegue uma coloração bem próxima desse vermelho aqui, certo? É possível você conseguir um vermelho assim. Se o seu receio de escolher uma roda cromática desse é isso, né? A fase desse vermelho. Ok? Então, minha recomendação primária, assim, do meu gosto, né? Bom, a minha recomendação seria essa: escolher uma dessas e ir com elas, né? E adaptar uma outra cor entre quente e fria, né? A depender do tipo de intermediário que você quer, do tipo de cor secundária, né? O que eu gostaria de fazer seria isso, ok. E da roda fria, né? Usar o vermelho e o amarelo frios, mas mudar o azul para um azul quente e não um azul frio. Porque o laranja pode, para mim, não ser tão interessante de usar. Eu prefiro esse violeta aqui, então eu faria isso. Mas aqui ficam as dicas para você decidir o que encaixa para você. E aí, se você for uma pessoa que pega essas 3 cores, mas quer usar muito nas cores intermediárias, você pode pegar as cores e misturar no recipiente do seu godê, né? Deixar já ela preparada, a mistura delas preparadas ali. Tipo o violeta, o laranja e o verde, você deixa elas... Você vai ter 3 cores compradas, mas na sua paleta de cores você vai deixar já misturado essas 3 intermediárias também. Já está ali pronta para quando você for usá-las. Entendeu? Eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, mostrando essas misturas no godê. Até para eu poder falar dos marrons e cinzas também depois. Em outro vídeo. Beleza? Então é isso. Espero que tenha ajudado aí. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão,
Deixa aí nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar, seguir o canal e tal. E se tiver dúvidas, comente que eu vou responder. Se tiver sugestão de outros vídeos, outras dúvidas de outras temáticas também, não esqueçam de deixar o comentário aí para eu poder colocar na minha lista de futuros vídeos. Valeu!